Eu participo já participei de alguns clubes de leitura de livros literários, e aí um dia eu tive a ideia na minha cabeça, bom, se a gente faz isso com livros de literatura, por que a gente não pode fazer com livros, de repente, com livros de estudo mesmo, né? Com livros específicos, né? Livros técnicos. Só que os livros costumam ser muito grandes. E o Oeste é um livro que é menorzinho, que é pequenininho, e é um livro que eu gosto muito, que eu estudei muito para residência, que o pessoal estuda muito para concurso, ele sempre está em edital para concurso. E, apesar de muito pequenininho, a gente lê, até uma coisa que a Gerlane falou, né, esses dias, a gente lê ali uma frase, e cada vez que a gente lê, a gente começa a correlacionar com os nossos pacientes, com alguma outra coisa, e sempre tem um aprendizado novo ali. Então, a gente vai tentar passar, assim, pelos pedacinhos do livro, eu vou tentar fazer algumas correlações clínicas, para a gente ir fazendo essa leitura compartilhada e tentar aprender coisas novas aqui que a gente não aprenderia lendo sozinho em casa, né? Por não ter esse compartilhamento. Então, a gente vai começar esse clube de leitura, é uma ideia nova que está em construção, então eu conto com vocês também para que a gente consiga fazer esse momento, tá? Bom, todo mundo me conhece, né? Porque eu divulguei essencialmente no Instagram, então todo mundo já me conhece, a maioria são meus ex-alunos, e eu fico muito feliz de tê-los aqui, mas só me apresentando mais uma vez, né? Meu nome é Thalissa, eu sou fisioterapeuta graduada pela PUC Goiás, eu tenho 2 pós-graduações lato sensu, hoje eu sou pós-graduada em fisioterapia cardiopulmonar e terapia intensiva, minha outra pós-graduação foi fisiologia do exercício. Para mim, elas se somam, né? Se a gente desse um pouco mais de atenção à fisiologia do exercício na graduação, talvez essa pós nem seria algo tão necessário, mas a gente muitas vezes sai da graduação sem entender fisiologia do exercício, e é a base da nossa profissão, principalmente da área de fisioterapia cardiopulmonar. E eu fiz residência também, então eu sou especialista em urgência e emergência na modalidade residência multiprofissional em saúde pelo Hospital das Clínicas da UFG. E hoje participo também do grupo de pesquisa da Liga de Hipertensão Arterial. Então, estou também pesquisando na área de insuficiência cardíaca e hipertensão arterial. Bom, mas não é para falar de mim aqui não, é só para me apresentar mesmo, para que a gente possa adentrar o conteúdo. E aí, gente, por que fisiologia? Me corrijam se eu estiver errada, mas normalmente quando a gente tem fisiologia lá na faculdade, no primeiro, segundo, às vezes até o terceiro período, a gente está naquela emoção de ter entrado na faculdade, é tudo meio novo, de repente eu tenho 6 meses para estudar a fisiologia do corpo inteiro, a gente não consegue muitas vezes ter a profundidade que o estudo de fisiologia necessita. E ele é a base para que a gente entenda todas as outras implicações da nossa profissão, tá? Seja da educação física, seja da fisioterapia, que aqui a gente tem também o pessoal da educação física, tá? Então, não tem como eu falar em fazer uma reabilitação pós-Covid, em fazer uma reabilitação cardiopulmonar, em fazer um treinamento físico com o indivíduo, sem entender lá inicialmente como que esse organismo funciona. Não tem como eu entender o processo de adoecimento se eu não souber como que o organismo funciona. E não tem como eu trazer esse indivíduo de volta a um estado funcional sem entender como o organismo funciona. E aí eu gosto muito dessa frase que eu vi há um tempo atrás, e não me recordava o autor desconhecido aqui, mas enfim, que a gente diz muitas vezes, né, que a fé e a ciência, elas andam em polos opostos. Mas, na verdade, quando a gente começa a estudar fisiologia, a gente tem a dimensão de que a fisiologia humana é algo tão perfeito, tão complexo e tão detalhado, que não seria possível sem a existência de um ser maior que o ser humano que tenha criado isso. Então, a gente vai entender aqui que tudo tem um porquê de ser, que todas as coisas são daquela forma por um motivo, certo?
Por que que o nosso alvéolo é desse jeito? Tudo tem um motivo. A gente não foi, assim, um acaso que aconteceu, sabe? Todas as coisas têm um porquê, têm uma função, tem algo que justifique. É sobre isso que a gente vai falar, especialmente nesse capítulo 1, que é sobre, né, estrutura e função. Tá? Então, a gente vai tentar entender um pouco da complexidade do funcionamento do nosso corpo. E aí, o nosso livro, né, o nosso companheiro, o West, a gente vai passar aí capítulo por capítulo, e aí eu só queria fazer um adendo aqui com vocês, né? A gente tem fisiologia respiratória, princípios básicos. E a palavra básico, né, às vezes dá a entender que é tipo o básico que você precisa saber. E se a gente for pegar o West em inglês, lá tá essencial. No lugar de básico, né, tá essential, né? Tipo, o essencial que você precisa saber. Agora me fugiu se é essencial, mas é assim. O que eu queria passar para vocês é que não é só o básico, é tipo, é o que é fundamental que a gente saiba. Tá? É o que é fundamental que a gente saiba. E aqui nós vamos passar capítulo por capítulo. Então, esse cronograma tá lá na descrição do nosso grupo, tá? E aqui a gente vai ter 10 aulas dos capítulos em si, e a gente vai ter uma aula bônus no final, que vai ser para tirar dúvidas, para voltar em algum conteúdo que de repente vocês sentirem necessidade da gente aprofundar um pouco mais, é uma aula extra, uma aula bônus de algum assunto que de repente a gente comentar lá no grupo. Nossa, isso aqui eu acho que a gente tem que aprofundar, ou isso aqui eu fiquei em dúvida. E aí a gente vai ter no dia 31 esse fechamento, tá? Então nós vamos capítulo por capítulo. E vão ter coisas que a gente vai discutir um pouco superficialmente hoje, que quando a gente chegar lá no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 7, a gente vai destrinchar. Hoje é como se fosse uma introdução, né? O primeiro capítulo do livro é quase como se fosse uma introdução. Então não se preocupem se hoje ficar alguma coisa que não foi 100% assim, se hoje a gente passar superficial em algum conceito, algumas coisas a gente vai voltar nos próximos capítulos, certo? E aí vamos começar falando justamente disso, né? De estrutura e função. Foi o que eu falei para vocês. O nosso pulmão, o nosso sistema respiratório, ele não está assim por acaso, né? De repente, seria bonito que a gente tivesse uma traqueia dividida em 2 brônquios fontes e 2 pulmões. Não, tudo tem um porquê de ser. E nós, como a gente está falando na maioria em fisioterapeutas, né? Nós, como fisioterapeutas, a gente entende muito bem sobre essa relação entre estrutura e função. Né? Há alguns anos a fisioterapia passou por essa mudança, até com a implementação da CIF, né? Em que a gente olha, tem essa abordagem não só sobre a estrutura, mas principalmente sobre função. Mas qual que é o ponto aqui da gente pensar? O martelo. O martelo, ele tem esse formato por algum motivo, porque quem fez o martelo pensou, bom, eu preciso de um cabo para segurar, eu preciso de uma ponta que seja achatada para poder bater o prego, e essa ponta tem que ser de um material pesado, mas o cabo já não precisa ser tão pesado assim, porque é só para segurar, mas a ponta é bom que seja do material mais pesado, porque eu vou ter que bater o prego. E aí do outro lado tem um gancho que se eu precisar puxar esse prego, eu pego o gancho ali e puxo. Então a pessoa que criou o martelo, ela pensou na forma do martelo e na função que aquela forma teria. Do mesmo jeito, quando o nosso sistema respiratório foi criado, ele foi pensado numa estrutura com uma forma para desempenhar uma função. Qual função é essa? Nós vamos chegar agora. Mas eu quero que vocês tenham em mente que toda a arquitetura pulmonar, ela foi feita para garantir troca gasosa. Então, toda essa rede foi feita para fazer com que o ar chegue lá no nosso alvéolo e passe o oxigênio para o sangue.
Só que quando a gente vai pensar que lá... Vocês conseguem ver o meu mouse? Só me digam no bate-papo se dá para ver o meu mouse. Opa. Tá, ótimo. Então, quando a gente vai pensar aqui no ácino, lá na unidade funcional do pulmão, na pontinha do alvéolo, a gente não pode pensar diretamente nele. A gente tem que pensar que existe toda uma estrutura para que favoreça o ar chegar lá. Então, começando dessa primeira imagem aqui, a gente vai ter as nossas fossas nasais, que são por onde o ar entra, né? Ou deveria entrar em condições normais de repouso, né? Pode também ser pela abertura da boca, principalmente durante o exercício intenso, ou em pessoas que têm algum nível de obstrução aqui de fossas nasais, mas em condições ideais o ar entra pelas nossas fossas nasais. Aqui eu tenho um espaço para que esse ar atmosférico ele seja aquecido e umidificado. Por isso que se você colocar o dedo agora dentro do seu nariz, você vai ver que ele é molhado e quentinho. Tá? As câmeras estão desligadas, pode enfiar o dedo no nariz, eu deixo. Tá? Eu não vou colocar aqui porque vocês não precisam ver, mas se você nunca fez isso, põe o dedo no seu nariz, sinta que ele é molhado e quentinho. Se bem que para quem está em Goiânia, a umidade aqui não está favorecendo. Quem não é de Goiânia, depois me conta como que está a umidade do ar aí na cidade de vocês, porque por aqui... Tá? Inclusive, é um dos motivos pelos quais a gente tem tanto problema respiratório no inverno, tá? Porque a gente tem que... O ar, para chegar no nosso pulmão em boas condições, ele tem que ser filtrado, aquecido e umidificado. Quando a gente tem uma umidade do ar muito baixa, esse ar é devidamente umidificado? Nem sempre. E quando a gente tem temperatura muito baixa, esse ar consegue ser aquecido? É mais difícil. Então, quando a gente tem alterações de umidade do ar e de temperatura, a gente favorece problemas respiratórios, né? Muitas vezes a gente tem que aumentar a quantidade de muco para tentar umidificar e aquecer mais esse ar, né? Aí vem as rinites da vida, né? Quem é riniteiro aí como eu, tá? Isso justifica um pouco. Quando a gente fala especialmente de crianças que ainda têm um certo grau de imaturidade do sistema respiratório, a gente fala ainda mais em problemas respiratórios nesse período, tá? Então, por que que todo mundo com certeza já ouviu falar que no inverno os problemas respiratórios aumentam, mas nem sempre a gente sabe o porquê. Às vezes a gente só aceita aquilo como verdade e segue. Não, o estudo de fisiologia é justamente para a gente entender os porquês das coisas. Tá? Então, quando alguém falar para você agora que no inverno, que quando as temperaturas caem, que quando você viaja para um lugar que está frio, favorece problema respiratório, você vai saber que é porque o ar, para que ele esteja em boas condições para não desencadear um processo inflamatório no nosso sistema respiratório, ele precisa estar filtrado, aquecido e umidificado. E que quando eu tenho uma alteração em algum desses, eu favoreço inflamações e infecções. Certo? Então, agora você já pode explicar esse conhecimento para alguém quando o pessoal falar de problema respiratório no frio. Opa! Então, aqui, o ar entra pelas nossas fossas nasais, e aí a gente vai ter primeiro faringiolaringe. Vamos já para a prova de fogo aqui. Faringiolaringe, primeiro. Isso aí não está no livro, hein? Vai ter que ser do conhecimento de vocês, ou do Google. Mas e aí? Faringiolaringe. Faringe. Eu aprendi um macete quando eu estava lá no terceiro ano, há muitos anos atrás, né? Que o que acompanha melhor a feijoada? Farinha ou laranja? Há quem seja do time laranja, mas a maioria é da farinha, né? Então, primeiro faringe, depois laringe.
Todo professor de ensino médio tem umas coisinhas dessas, né? Mas, enfim, funcionou para mim, então estou repassando para vocês, tá? Primeiro a faringe, então eu vou ter nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, tá? Depois eu venho para laringe, perdão, que a gente está indo para o esôfago, né? Que tem nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, eu venho para laringe e traqueia, certo? E aqui esse canal foi feito também para fazer a separação entre o alimento ir para o esôfago e o ar vir para o sistema respiratório, tá? Além de toda essa parte interna, a gente tem que lembrar que os pulmões estão dentro da caixa torácica. Isso aqui, quem já foi meu aluno sabe que eu pego muito no pé, que não tem como você avaliar sistema respiratório sem avaliar caixa torácica, coluna torácica, articulação glenomeral, tá? Ritmo escapulomeral, porque isso tudo aqui influencia na saúde do nosso sistema respiratório, tá? Pra vocês terem noção, eu tenho uma paciente que tem um ausculto um pouquinho diminuído à direita e ela estava me contando esses dias que ela teve uma fratura de clavícula há 3 anos atrás. E ela tem realmente uma limitação de movimento do lado direito. E aí a gente tem que começar a correlacionar essas coisas também. Bom, será que ela tem ali algum tipo de alteração ali nesse ritmo escapulomeral, nesse acoplamento da clavícula na articulação do ombro? Isso pode estar prejudicando a ventilação daquele pulmão? Pode ter interferência. Enfim, depois a gente vem traqueia, broncofonte direito e esquerdo, nosso parênquima pulmonar. E aí dentro do parênquima pulmonar, aí sim a gente vai para a árvore brônquica. E olha a quantidade, o volume que nós temos aqui de unidades alveolares. E aí a gente vai entender hoje por que elas são tão pequenininhas em tanta quantidade. Tá? Imagine se elas fossem grandes. Será que elas seriam tão eficientes quanto elas são desse tamanho microscópico aqui? É um pouco disso que a gente vai falar. Tá? Então, se vocês estiverem com o livro aberto aí, vocês vão ver que a primeira frase do livro é: o pulmão existe para realizar troca gasosa. O pulmão existe para realizar a troca gasosa. É a primeira frase do livro. O West, ele abre o livro com essa frase e ele podia ponto. Porque é isso. A gente tem todo esse sistema de uma regulação neurológica, que a gente vai ter um capítulo só para falar de controle neurológico. A gente tem toda uma regulação neurológica, fossa nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, caixa torácica, musculatura respiratória, tudo isso existe com a função de oferecer oxigênio aos tecidos e remover o dióxido de carbono. Então, tudo isso existe para desempenhar essa função. Certo? E quando a gente tem um prejuízo dessa função de troca gasosa, muitas vezes a gente tem que olhar todo esse cenário. A disfunção neurológica, a disfunção musculoesquelética, a disfunção postural, a disfunção lá no brônquio, a disfunção na fossa nasal ou na boca, na entrada do ar. Por isso que é tão complexo. Eu tenho que ter esse conhecimento de anatomia e fisiologia como uma base muito forte para entender o que vai acontecer aqui na pontinha, que é a unidade funcional do sistema respiratório. Como que é o nome dessa unidade funcional? O ácino. A unidade funcional do sistema respiratório, o ácino, que é esse encontro de um saco alveolar, de um alvéolo ali, com uma rede de capilares que deixam CO2 e levam oxigênio aos tecidos. Enfim.
Para que eu preciso de oxigênio nos meus tecidos? Para realizar a atividade metabólica. Da onde que vem o dióxido de carbono que meu corpo produz? Da atividade metabólica. É por isso que vocês sempre vão me ver falando de bioenergética. Por quê? Metabolismo é a fonte da gente precisar de oxigênio e da gente produzir CO2. E o sistema respiratório existe porque a gente precisa de oxigênio porque a gente produz CO2. E o sistema circulatório existe porque eu preciso transportar isso. Entendem? Então, para o meu músculo contrair aqui, para eu ficar falando com vocês esse tempo todo e produzindo voz, está tendo um metabolismo muscular que demanda oxigênio que produz CO2. Então, não tem jeito, a gente tem que aprender bioenergética mesmo. É a chave de tudo. Por isso que eu fui fazer fisiologia do exercício, porque eu tinha essa necessidade de entender isso, né? E eu recomendo muito para vocês, porque o metabolismo é a chave de tudo, como João Paulo disse. Tá? Então, tudo acontece para a gente chegar nesse ácido, nessa estrutura minúscula ali, que é responsável pelo nosso corpo estar funcionando. Certo? Nossa atividade cerebral depende de oxigênio. O batimento do nosso coração depende de oxigênio. Então, tudo para a gente chegar aqui, tá? Bom, e agora a gente vai entrar um pouquinho em fisiologia mesmo, tá? Na fisiologia propriamente dita, a gente vai começar com a lei da difusão dos gases de Fick. Mais para frente, aqui no livro, a gente vai voltar a falar da lei de Fick, tá? Mas eu quero simplificar ela com vocês, porque também é um conteúdo que às vezes a gente lê isso daqui e fala, eita, e agora? Então, eu vou ler para vocês, ipsis literis, como está aqui no livro e como é o princípio da segunda lei de Fick, né, que é a lei da difusão dos gases. Você abre lá o livro e lê, né? Vou ler até aqui no livro. A lei de Fick da difusão afirma que a quantidade de gás que se move através de uma lâmina de tecido é proporcional à área dessa lâmina, mas inversa ou inversamente proporcional à sua espessura. Primeira vez que eu li esse trem, eu fiquei assim. Bom, hein, Fick? Entendi, não. Massa, mas e aí? É a quantidade de gás que se move através de uma lâmina de tecido é proporcional à área, mas inversamente proporcional à espessura. Eu lia esse negócio, gente. Eu lia, e eu falava, não sei se eu entendi. Até que eu cheguei a uma conclusão na minha cabeça. Eu preciso de uma área grande e fina. Eu preciso de uma área grande e fina. Vamos voltar ali. Depois a gente vem nesse slide. Olha aqui para mim. Eu tenho aqui duas lâminas de tecido, o alvéolo e o capilar. A quantidade de gás que vai passar do alvéolo para o capilar e do capilar para o alvéolo, ela vai ser proporcional à área, ou seja, à superfície de contato, mas vai ser inversamente proporcional à sua espessura. Então, olha só. Aqui eu tenho meu celular e o copo, certo? Aqui eu tenho uma boa área de contato. Vocês estão vendo? Eu tenho uma boa área de contato, ó. Aonde que eu tenho mais difusão? Entre o copo e o celular ou entre o copo e o batom? Qual que tem uma área maior? Entre o copo e o celular. Então, quanto maior a área de contato, maior a difusão.
Agora aqui, eu tenho o celular e vocês estão vendo que ele está envolto numa capinha? Como que é melhor se eu tiver o contato entre o celular com a capinha ou o celular sem a capinha? O celular sem. Então, quanto mais fino, melhor o contato, melhor a difusão. Então, para que eu tenha um bom transporte de gases, eu preciso de uma grande área, ou seja, uma grande superfície de contato, com uma parede muito fininha. Adivinha só como que são os nossos alvéolos? Uma área enorme com a membrana extremamente fina. Por isso que a gente tem um transporte tão fácil de gases ali dentro. Só que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Aí é onde o negócio aperta. Tá? Aí é onde o negócio aperta. Mas vamos aqui para uma situação fisiológica. Olha só, para vocês verem. Aqui eu tenho um bronquíolo, né? E aqui eu tenho várias unidades alveolares. Eu tenho um saco alveolar, ó, um bronquíolo, um saco alveolar com um monte de alvéolo. Então, toda essa área aqui é a área de troca. Olha a quantidade que eu tenho, tá? A gente tem aqui os poros de Kohn, canais de Lambert, que depois eu vou falar para vocês um pouco mais para frente, tá? Poros de Kohn, canais de Lambert, que fazem a equalização das pressões dentro do pulmão. E olha aqui a quantidade de sacos alveolares que eu tenho. Olha o tamanho dessa área de contato. Então, olha aqui a traqueia. Vocês acham que aqui na traqueia, teria uma superfície de contato suficiente para fazer com que todo o oxigênio que está aqui chegue nos vasos sanguíneos? Não teria. Olha só o tamanho da superfície de contato da traqueia e olha o tamanho da superfície de contato da árvore brônquica. Agora, olha a espessura da traqueia e olha a espessura dos sacos alveolares. Então, é por isso que eu não tenho capilar aqui nos brônquios. Por isso que eu vou ter capilar só lá nos bronquíolos, porque o que adianta o sangue passar por aqui se eu tenho uma parede muito grossa e eu tenho uma pequena superfície de contato? Então, eu vou direcionar o meu sangue para onde tem uma área grande com uma membrana fina. É por isso que a gente vai afinando conforme a via aérea vai descendo para o pulmão. Tá? Então, como que eu posso garantir uma alta taxa de difusão dos gases, de transporte de oxigênio e CO2? Tendo uma área grande e uma membrana muito fininha. Tá? Então, aqui para vocês terem uma noção em números, porque às vezes cai isso, né, em provas, a área total dos alvéolos, gente, é de 50 a 100 metros quadrados. Tá? Vocês têm noção do que são 50 metros quadrados? Gente, o meu apartamento não tem 30 metros quadrados. Dei uma informação aqui que talvez não precisava. Mas, gente, tem casa que não tem 100 metros quadrados. Aí, ó. Um apartamento dentro do pulmão. Pensa um trem desse. É a superfície de contato. Tá? Vocês podem ler aí, ó. A membrana alvéolo-capilar é muito fina e tem uma área entre 50 e 100 metros quadrados, gente. É um apartamento que a gente tem dentro do tórax. Tá? Vocês não vão esquecer mais. Então, é uma área muito grande. E qual que é a espessura? A espessura da parede alveolar é de cerca de 3 nanômetros. Então, é nanômetro. É extremamente microscópica. Então, é uma área muito grande e fina. Tem tudo para ter uma boa troca gasosa. Só que nem sempre isso acontece.
Então, aqui essa imagem é clássica, provavelmente vocês já viram essa imagem em alguma aula, que é a comparação de um alvéolo normal, de um alvéolo aqui numa condição aguda, né, principalmente numa SARA, né, ou uma síndrome do desconforto, a gente já não fala SARA mais, né? Mas olha aqui, deixa eu pôr meu mouse. Em condições normais, eu tenho uma superfície de contato bem grande aqui, com uma membrana muito fininha. Mas, quando eu tenho uma situação de inflamação, eu tenho edema. Lembra dos sinais flogísticos que a gente tem na inflamação? Eu tenho edema, eu tenho migração de células inflamatórias. E aí, se a minha parede ela fica edemaciada, aqui eu favoreço ou eu dificulto a troca gasosa? Dificulto muito. Por isso que é tão difícil, a gente fala da SARA, mas também da COVID, por isso que é tão difícil fazer com que esse paciente oxigene bem, porque aqui onde é para acontecer a troca gasosa, que teria que ser uma membrana muito fininha, eu tenho um espessamento da membrana. Então, a minha difusão fica dificultada. Conseguem entender por que um paciente com quadro inflamatório pulmonar, ele dificulta a oxigenação do sangue? Porque eu perco uma das propriedades da lei de Fick, que é a membrana fina. Faz sentido para vocês? Certo. Aí, a minha superfície de contato aqui também, ela pode ficar diminuída. Ou porque eu posso ter uma diminuição desse alvéolo aqui, porque ele está cheio de líquido, o ar não entra, então ele diminui aqui de volume. E porque eu também posso ter líquido nessa região do interstício. Então, eu posso ter uma alteração na membrana e na superfície de contato. E o que a gente costuma fazer na ventilação mecânica, muitas vezes? A gente vai usar PIP. Para quem já estudou ventilação mecânica, vai fazer um pouco mais de sentido. Quem ainda não estudou ventilação mecânica, eu vou tentar me fazer clara. A PIP é uma pressão que fica no alvéolo no final da expiração. Tá? E aí, essa pressão, ela mantém o alvéolo aberto. Quanto mais PIP eu tenho, mais eu estou abrindo a parede do meu alvéolo. Então, quando a gente usa PIP, muitas vezes com o paciente, a gente quer aumentar a superfície de contato para tentar fazer esse paciente ter uma difusão maior, para tentar fazer com que chegue mais oxigênio e saia mais CO2, tentando aumentar a superfície de contato entre o alvéolo e o capilar. E tem muita gente que está ventilando o paciente, colocando PIP, mas nunca ouviu a lei de Fick. E aí a gente acaba fazendo o que todo mundo faz, sem entender por que a gente está fazendo aquilo. Por isso que eu falo para vocês que não tem como estudar ventilação mecânica sem voltar para cá, para a estrutura do alvéolo. Para quando eu falar de PIP, eu entender que quanto mais PIP, mais superfície de contato eu tenho entre o capilar e o alvéolo. Mas que se eu colocar PIP demais, eu posso amassar o capilar. Ou eu posso estourar a parede desse alvéolo, porque é uma membrana extremamente fina. Por isso que PIP demais lesiona. Eu tenho risco de lesão. Certo? Quando esse paciente também está cheio de muco aqui dentro, eu dificulto essa troca. Né? Eu estou falando aqui da SARA, da COVID, mas pode ser outras doenças inflamatórias também, tá? Inflamatórias ali de interstício, certo? E aí, para eu entender tudo isso, muitas vezes eu não entendo por quê. Eu leio isso aqui, a quantidade de gás que se move através de uma lâmina de tecido é proporcional à área e inversamente proporcional à espessura. Eu leio isso aqui, eu não entendo e eu deixo para lá. Então, não deixem para lá. Vamos entender o porquê. Certo? Até aqui, gente, alguma dúvida? Mandem no chat, qualquer coisa. Vou abrir aqui o bate-papo.
Tá claro? Tá tranquilo? Até então, ok, joia. Muito bom. Então, coloquei aqui para vocês uma revisão de vias aéreas. Tudo ok, ótimo. Uma revisão de vias aéreas. As nossas vias aéreas são divididas em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Então, a gente tem vias aéreas superiores, cavidade nasal, faringe e laringe. E aí, quando a gente tem a passagem da laringe para a traqueia, a gente tem trato respiratório inferior, tá? Por isso, até que o paciente traqueostomizado, a gente fala que a gente tem um acesso já de trato respiratório inferior. Então, a gente tem que lembrar que ele perde todas essas propriedades aqui de filtração, umidificação e aquecimento que o trato respiratório superior fornece, tá? É, por exemplo, uma coisa para a gente correlacionar com a traqueostomia. E aí a gente vai ter aproximadamente 23 gerações de alvéolos, divididos em zona condutora e zona respiratória, tá bom? Então, a partir aqui da traqueia, eu começo o trato respiratório inferior. Aqui eu vou ter a carina, dividindo a traqueia em bronquifonte direito e esquerdo. Eu vou ter bronquíolos e bronquíolos terminais. Eu começo a ter zona respiratória quando eu começo a ter os primeiros alvéolos, lá nos bronquíolos respiratórios. Tá? Com os primeiros alvéolos, eles vão aumentando, se transformando em ductos alveolares e sacos alveolares. Então, até aqui, gente, até os bronquíolos terminais, é zona condutora, é zona que não faz troca gasosa. Como que chama uma região que ela é ventilada, mas não é perfundida de sangue para fazer troca gasosa? Quem lembra do nome dessa região que ela é ventilada, mas não perfundida? Espaço morto. Espaço morto. Então, aqui na zona de condução, eu tenho o espaço morto anatômico, que ele ocupa cerca de 150 ml do volume pulmonar total. Tá? Então, aproximadamente 150 ml do nosso volume pulmonar é de espaço morto. Aí, aqui eu quero fazer uma correlação com vocês também sobre ventilação mecânica. Eu tinha uma dúvida quando eu comecei a estudar ventilação mecânica, porque a gente falava assim, o volume corrente ali de aproximadamente 6 ml por quilo de peso predito. Aí, 6 ml por quilo de peso predito dava 200 e pouco, 300 ml. Eu falava, gente, mas a gente não lê lá na fisiologia que o volume pulmonar é de aproximadamente 500 ml? Por que que eu estou ventilando meu paciente com 300? Não faz sentido, não fazia sentido para mim. Eu ficava assim, pode ser uma coisa boba, mas vocês já pararam para pensar isso? Por quê, gente? Quando eu estou ventilando meu paciente em ventilação mecânica invasiva, eu já estou jogando ar aqui, ó, na traqueia. E aí toda essa região aqui, ó, de trato respiratório superior e o início da zona condutora, eu não tenho esse fluxo de ar. Então, é como se eu pegasse 500 menos 150 e vai dar o volume que, de fato, eu vou oferecer aqui para essa outra região, para a região de troca gasosa. Então, faz sentido, sim, que quando eu programo o ventilador, o volume seja muito menor que 500 ml. Inclusive, se você chegar para dar um plantão na UTI, se o paciente estiver ventilando 500 ml, você acompanha essa ventilação mecânica, pelo amor de Deus. Tá? Que a gente não precisa disso tudo num aparelho invasivo. Em condições normais, assim, né? Salvo algumas exceções, aí já é assunto para a gente ter uma outra conversa, uma outra aula, tá? Mas queria fazer essa divisão aqui com vocês das gerações de bronco. Eu ia até fazer uma piadinha aqui sobre geração Z, mas eu vou deixar passar porque eu sou muito cringe para essas coisas. Já fiz a piada tosca. Pronto.
Até agora eu não tinha feito nenhuma piada tosca, eu me superei. Tá? Meus alunos podem ficar orgulhosos. Porque já temos quase 50 minutos de aula e ainda não tinha feito nenhuma piadinha ruim. Tá? E aí, o Ash traz um pouco da mecânica respiratória, tá? Traz um pouco aqui da mecânica respiratória, que a gente vai ter um capítulo só para falar disso. Um capítulo só para falar de movimento respiratório. Mas, trazendo aqui para a gente começar, deixa eu chegar um pouquinho para trás. Quando a gente inspira, é por uma ação muscular, e é por isso que eu sempre falo também, não tem como eu fazer uma reabilitação respiratória sem levar em consideração o componente muscular. Porque o que puxa o ar para dentro do nosso pulmão são os músculos. Então, eu vou ter que avaliar a postura, eu vou ter que avaliar a caixa torácica, vou ter que avaliar a coluna, vou ter que avaliar a posição das costelas, porque o que vai puxar o ar para dentro é a ação muscular. Aquele paciente que muitas vezes tem uma dor lombar ou que tem uma alteração postural lá na lombar, eu tenho que lembrar que os pilares do diafragma estão inseridos na coluna lombar. O buraco sempre é mais embaixo. Então, para eu inspirar, eu tenho o movimento do diafragma para baixo, os meus intercostais externos, os intercostais de fora, eles vão puxar para fora. Então, eles vão puxar para fora as costelas e o externo, fazendo o movimento de alça de bomba no externo, alça de balde nas costelas. E aí, essa ação muscular vai fazer com que eu tenha uma diferença de pressão entre o ar da atmosfera e o meu tórax, e eu vou sugar esse ar para dentro. Quando o meu pulmão já está totalmente cheio, eu tenho receptores de pressão que vão falar para a minha musculatura, para o meu sistema neuromuscular. Ok, já pode parar de contrair a musculatura, o pulmão já está cheio. Nossa musculatura relaxa, o diafragma sobe, os intercostais relaxam, o pulmão vai voltando ao seu estado de repouso, lembrando que ele é um tecido elástico. Em condições normais, a expiração é passiva. Quando eu tenho uma expiração ativa, eu tenho a ação dos intercostais internos e da musculatura abdominal. Tá? Então, também, se você vê um paciente com crise de asma, ou um paciente secretivo, ou lá na UTI um paciente com alguma resistência à saída do ar, você vai ver esse paciente contraindo o abdômen. Tá? Por isso que a gente vai atender o paciente em fisioterapia respiratória. Muitas vezes a gente tem que levantar a blusa, palpar, ver como que está esse abdômen dele, tá? Ver se a musculatura abdominal está contraindo. Pode ser que ele tenha uma resistência à saída do ar, certo? E aí, resumindo essa primeira parte. Essa primeira parte é terrível, né? Tem quase uma hora que eu estou falando na cabeça de vocês. O nosso sistema respiratório é dividido em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Dentro do trato respiratório inferior, eu tenho a divisão em zona condutora e zona respiratória. A unidade funcional do nosso pulmão é o ácino, que ali é quando eu tenho o encontro de um alvéolo com os capilares, a fim de fazer a troca gasosa. A gente tem um espaço morto anatômico de aproximadamente 150 ml. O volume da região alveolar é de 2,5 a 3 litros, tá? O volume total de toda essa região. E o ar ele vai se movimentar ali na região alveolar por difusão. Vamos voltar aqui um pouquinho, tá? Aqui, gente, o ar ele vai vindo num fluxo mais rápido, porque ele tem muito espaço para passar. Lembra que eu falei para vocês que tudo é feito pensado. Deus fez assim cada coisinha pensando. Então, olha aqui o espaço que tem para o ar passar. Aqui o ar ele passa muito rápido, porque tem muito espaço para ele. Pensa um carro numa pista do autódromo. Ele tem muito espaço, ele corre. Agora aqui, gente, é estreito. Olha o tanto que é fininho esse trem.
Olha aqui o tanto que é fininho. Aqui tem como o ar passar rápido? Não tem como o ar passar rápido. Imagina você andando num lugar lotado, é estreito. Né? Se bem que depois da pandemia a gente nem lembra como que é andar no lugar lotado. Ainda bem, também. Né? Espero que ninguém esteja andando em lugares lotados aí. Tá? Mas, ó, como é fininho, então aqui o ar ele vai passar lentamente. O ar aqui ele vai passar um pouco mais lento para dar tempo da troca gasosa acontecer. Aqui não está tendo troca gasosa, então o ar pode passar rápido. Agora aqui tem, então o ar ele vai passando mais lento conforme essa via aérea vai estreitando. Tá? Então o movimento do ar na região alveolar, ele é um movimento em difusão. É o que a gente falou ali da lei de Fick, da membrana alveolo-capilar. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Tudo ok, tudo certo? Tá muito rápido, gente, ou tá num ritmo que vocês conseguem acompanhar? Tudo certo, ótimo. Ok, se eu começar a falar rápido, vocês me brecam aí, tá bom? Breca é terrível, eu tô ficando velho, gente. Ótimo. Bom, a gente vai ter um outro momento também no capítulo 3, não, no capítulo 4, só para falar de fluxo sanguíneo, tá? Mas lembrando para vocês que como que o sangue chega para fazer troca gasosa? O sangue vem da artéria pulmonar, ele se divide em capilares e ele volta pelas veias pulmonares. Tá? Então, o sangue chega, pelo sangue venoso chega, rico em CO2, na única artéria do corpo que transporta sangue venoso, que é a artéria pulmonar. Ele se ramifica, ele vai se ramificando em capilares e volta pelas veias pulmonares, as únicas veias do corpo que transportam sangue rico em O2. Tá? E aqui, para vocês verem na foto do corte histológico, né? Isso aqui é um alvéolo. Olha a quantidade de esses pretinhos, né? São os eritrócitos, né? As hemácias. Olha em volta de um alvéolo a quantidade de área que eu tenho para difusão e a membrana que é tão fininha que nem aparece no microscópio. Então, aqui, ó, aqui eu tenho um alvéolo, acompanha meu mouse, um alvéolo, e aqui em volta toda a circulação para que eu faça essa troca, tá? O sangue chega no coração no sistema de baixa pressão, então a pressão sistólica da artéria pulmonar é cerca de 15 milímetros de mercúrio. Se a gente pensar que a pressão da aorta é 120, né, 12, 120, a pressão sistólica da artéria pulmonar em condições normais é de 15. Então, é um sistema de baixa pressão, o sangue chega aqui em baixa pressão, e os eritrócitos, eles ficam cerca de 0,75 segundos passando aqui dentro para ter esse tempo de capturar o oxigênio e deixar o CO2, tá? Então, o sangue entra, ele passa e sai, e aí vai acontecendo a difusão. É lindo, né, gente? É lindo demais da conta. A pressão sistólica da aorta em torno de 120 milímetros de mercúrio, né? A sistólica. E da artéria pulmonar em condições normais, 15. Quando a gente tem um paciente com hipertensão pulmonar, aí vai subindo para valores cada vez maiores, né? E aí, não, mas eu vou falar, a gente vai falar disso lá no capítulo 4, mas uma das principais causas de hipertensão pulmonar, né, de disfunção do aumento dessa pressão aqui da artéria pulmonar é a hipoxemia, que é o cor pulmonar. Depois a gente vai entrar na fisiologia do cor pulmonar, tá? Mas percebam essa diferença de pressão. Por quê, gente?
Se a artéria pulmonar chega com pressão de 120 aqui, ela sai rebentando a membrana alveolo-capilar. Ela não é extremamente fina? Imagina a pressão de 120 ali. Rebenta, lesiona, tá? Lesiona. Então, a pressão da artéria pulmonar é um sistema de baixa pressão, tá? Aí, vamos de novo pegar uma frase aqui do livro, copiei um parágrafo, ipsis literis, para a gente raciocinar em cima dele, tá? Na nona edição, tá lá na página 8, tá? Olha só. A espessura muito fina da membrana alveolo-capilar faz com que os capilares sejam facilmente lesados, aumentando muito a pressão nos capilares ou inflando o pulmão a volumes elevados, podem ocorrer alterações estruturais. Então, o plasma e mesmo os eritócitos podem passar dos capilares para o espaço alveolar. Gente, esse parágrafozinho, esse pequeno parágrafo, ele explica toda a fisiologia do edema agudo de pulmão. Por quê? Quando Deus fez o nosso pulmão, ele fez tudo tão perfeito que a membrana alveolo-capilar ela precisa ser muito fininha para facilitar a difusão. Só que foi feito para a gente ter uma baixa pressão nos capilares e para o pulmão inflar dentro de um volume controlado. Quando eu tenho muita pressão no sangue, quando meu paciente tem uma cardiopatia e ele começa a aumentar essa pressão dentro do coração e aumentar essa pressão nos vasos pulmonares. Quando eu tenho uma pressão sanguínea muito grande, vou falar assim, quando eu tenho uma pressão de sangue muito grande no pulmão, ou quando eu coloco muito volume, eu lesiono. E aí a gente encharca o pulmão, e aí a gente tem líquido dentro do pulmão. Tá? Então vamos falar de uma situação corriqueira, uma situação que acontece muito. Eu fiz a minha residência no pronto-socorro do HC e todo dia chega um paciente com insuficiência cardíaca descompensada. Com edema agudo de pulmão cardiogênico por insuficiência cardíaca descompensada. Sempre. E aí, qual que é a fisiopatologia disso? Eu tenho insuficiência cardíaca, meu coração não consegue jogar sangue para frente. Ele tem uma debilidade de contração, de ejeção de sangue, né? Ou eu tenho uma pressão muito grande na aorta ali, que impede o meu sangue de entrar. E esse sangue começa a acumular dentro do coração. Esse sangue começa a acumular no pulmão. E esse sangue começa a exercer pressão. E aí ele extravasa. Ou então, quando eu pego o meu paciente, olho para ele e falo assim: acho que esse paciente está ventilando pouco, vamos botar um volume grande aí no ventilador. Ou por algum motivo eu começo a ventilar esse paciente com muita pressão ou com muito volume, eu começo a oferecer para o pulmão daquele paciente mais do que ele consegue suportar. Eu também tenho lesão, eu também tenho líquido. É o que aconteceu muito na Covid. Na Covid, a gente tinha pulmões cheios de líquido inflamatório. E às vezes algumas pessoas, por inexperiência, porque, né, com essa questão da pandemia, a gente teve que recrutar muitos profissionais que às vezes não tinham tanta experiência, começaram a fazer uma ventilação mecânica tentando forçar um volume dentro desses pulmões. Em alguns casos, eu comecei a ter lesão, tá? Lesões. É o que a gente chama, né, de PECIL, de lesões autoinferidas, né? Quando o próprio pulmão ele vai aumentando a lesão que já existia antes. Tá? Por um manejo ali, talvez inadequado, ou porque para tentar melhorar a oxigenação desse paciente eu tive que fazer medidas extremas. Tá? Então é muito delicado isso daqui. Então, o meu paciente que está hipertenso, ele pode fazer um edema agudo de pulmão porque ele está com a pressão muito alta e começa a extravasar
líquido, começa a extravasar plasma e eritrócito. Por isso que quando o paciente está escarrando uma secreção rosa, rosadinha, o que isso significa para mim? Tem hemácia passando para dentro do parênquima pulmonar dele. Em alguns casos, pode significar que eu tenho uma lesão pulmonar aguda. Então, são indícios que a fisiologia dá para a gente entender condições clínicas. Fez sentido para vocês? Eu pegar esse parágrafo que está aqui e tentar correlacionar isso com algumas situações clínicas? Esse que é o diferencial, gente, que lê esse livro, talvez quando você já está atendendo um paciente também, quando você já tem os seus pacientes do estágio, quando você já está trabalhando, traz um olhar um pouco diferente, porque você pega isso e você tenta pensar como que isso se aplica lá no paciente que você está atendendo. Dessa forma, nossa, se a membrana é muito fina, e aí a gente vai fazendo essas ligações. Só uma coisa aqui que é uma informação que talvez não seja assim tão relevante, mas que cai muito como pegadinha de concurso, pegadinha de prova, que assim, além da circulação pulmonar, o nosso pulmão ele também tem uma circulação sistêmica que chega nele, que é a circulação brônquica. Ou seja, lá do arco da aorta saem as artérias brônquicas. Tá? As artérias brônquicas que vão aqui para essa zona de condução, para nutrir essa cartilagem aqui da traqueia. São artérias que a gente consegue até, em algumas condições, como no transplante de pulmão, o corpo consegue se adaptar sem elas. Mas, gente, isso cai muito em provinha, sabe? Falando assim, existe uma circulação brônquica dentro da circulação sistêmica que não faz parte da circulação pulmonar, coisas desse tipo, sabe? Então, trazendo para vocês. Tem uma analogia que eu gosto muito de fazer. O nosso coração, ele manda sangue para o corpo todo, né? Só que ele também precisa de sangue. Por isso que eu tenho as coronárias. O nosso pulmão, ele tem uma circulação própria, que é a circulação pulmonar. Só que a minha traqueia também precisa de sangue, então eu tenho a circulação brônquica, que é extra circulação pulmonar. Tá? Vamos lá. Existe a minha circulação pulmonar. O que é a circulação pulmonar? O que é a circulação pulmonar? A minha artéria pulmonar, que sai lá do ventrículo direito, então vamos, coração. Átrio direito, ventrículo direito. Artéria pulmonar. A artéria pulmonar passa pelo pulmão, capilares, veias pulmonares chegam no átrio esquerdo. Isso é a circulação pulmonar. Aí, o sangue que está no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta. Lá da aorta sai um ramo para os brônquios, que é a circulação brônquica. Aí pode ter uma pergunta assim: a circulação brônquica, ela faz parte da circulação pulmonar ou da circulação sistêmica? Respondam para mim, a circulação brônquica, ela faz parte da circulação pulmonar ou da circulação sistêmica? Exatamente, faz parte da circulação sistêmica, porque é um ramo da aorta. Certo? Então, isso, clinicamente, para a nossa prática profissional, não é uma informação assim tão relevante. Mas, como eu sei que aqui tem o pessoal também que está estudando para residência, está estudando para concurso, isso cai, sabe? Eles olham esse negócio e acham que é bom de fazer pega. Então, tá? Tenham esse macete, que a circulação brônquica, ela faz parte da circulação sistêmica, ela não faz troca gasosa lá dentro da circulação pulmonar, tá bom?
Então, ó, são ramos da aorta e que voltam para a veia cava, tá? Então, é circulação sistêmica. Circulação sistêmica, aorta e veias cavas. Circulação pulmonar, artéria pulmonar e veias pulmonares, certo? Aí, gente, para a gente finalizar o capítulo, né, ele traz duas situações clínicas. Então, ele fala, né, para concluir essa breve abordagem da anatomia, vamos dar atenção a dois problemas. E aí ele vem falando da... Deixa eu colocar o Samuel. Samuel entrou. E aí ele vem falando de duas situações, estabilidade alveolar e remoção de partículas. Então, gente, imagina que dentro do seu pulmão tem, primeiro, um apartamento dentro do seu pulmão. Segundo, imagina que tem 500 milhões de bolhas, de balõezinhos de ar. Gente, esse negócio é extremamente instável, é uma bolha de ar. Vocês já brincaram de fazer bolha de sabão? Aquilo ali pode estourar a qualquer momento, pode fechar a qualquer momento. Eu tenho pressão ali dentro o tempo todo, abrindo e fechando. Então, é uma estrutura extremamente instável. E aí o nosso corpo produz, lá nos pneumócitos tipo 2, que são maturados na fase final do desenvolvimento gestacional, né? Por isso que a gente tem tanto problema respiratório nos bebês prematuros, porque eu tenho a maturação desse sistema na fase final da gestação, né? Em que lá nos nossos pneumócitos tipo 2, que ficam na membrana alveolar, eu tenho a liberação de uma lipoproteína, que é o surfactante. Esse surfactante, ele é a base de gordura, de lipídio, e ele impede com que o plasma, o líquido, ele entre dentro do alvéolo. E ele também impede que o alvéolo feche. Então, ele mantém o alvéolo aberto e seco. Ele dá estabilidade. Mas aí, lá no capítulo 7, a gente vai falar mais do surfactante dentro da mecânica respiratória. Mas só para vocês lembrarem que essa estrutura é fina, frágil e enorme. Seria um caos se não tivesse essa lipoproteína, tá? Que é o surfactante, que é a base de, o próprio nome fala, lipoproteína. Então, é a base de gordura e proteína, assim como a maioria das nossas paredes celulares, tá? A gente até discute dentro do meio da performance em relação a perdas muito acentuadas de percentual de gordura, como isso pode interferir nessas lipoproteínas, mas isso é para um assunto assim também de um outro momento, tá? Se tiver alguém como eu, assim, que também tem um pé lá na área esportiva, na área da performance, é interessante, tá? E, por último, no capítulo, ele traz falando sobre a remoção das partículas inaladas, tá? Então, a gente sabe que no nosso ar atmosférico a gente tem substâncias, poluição, poeira. Como eu disse, se você estiver aqui em Goiânia com a umidade do ar baixíssima, fazendo obra na cidade inteira, entendeu? O que mais tem é partícula de poeira, de terra, tá? Também me conta, pessoal, depois como é que tá na cidade de vocês, se tá chovendo, se estiver chovendo, manda um pouquinho de umidade para cá, tá? A gente tá aceitando, tá bom? Então, eu tenho que ter algumas barreiras para que essas partículas que estão no ar, esses grãos de poeira, de terra, de poluição, de massa asfáltica, de borracha, que isso não faça mal ao nosso corpo. Então, a gente tem alguns sistemas de proteção. O primeiro são os pelinhos do nosso nariz, né? Eles fazem essa primeira barreira, tá? Por isso que quando a gente está com o clima muito seco, ou quando a gente está num lugar muito poluído, a gente começa a ter mais sujeirinha no nariz, tá? Inclusive, eu sempre comento assim, quando eu fui num congresso em São Paulo, em 2018, e quando você vai chegando em São Paulo, assim, no avião, você vê uma crosta, assim, né, em cima da cidade. Né?
nuvem assim mesmo de poluição, enfim. Eu passei 5 dias em São Paulo, 5 dias com o nariz péssimo, porque Goiânia é uma cidade mais arborizada, não tem tanta poluição, né? Não tem um volume de trânsito e de desenvolvimento que tem em São Paulo. E meu corpo tomou um susto. Eu tive que fazer toda uma... Quando o meu corpo estava começando a acostumar, eu voltei para Goiânia. Então, o nosso nariz, a secreção que a gente tem no nariz e os pelos são essa primeira barreira. Tá? Depois a gente vai ter o muco ainda e as nossas células ciliadas. Então, a gente tem células com cílios assim, tá? Que vão empurrando essas substâncias para que a gente possa deglutir ou expectorar. E é importante lembrar que o idoso ele vai perdendo essas células ciliadas, né? É importante lembrar que as substâncias do tabaco vão lesionando essas células ciliadas, né? A queima, não só o tabaco em si, mas a queima, né? A exposição à queima ali, a fumaça, vai destruindo essas células ciliadas, então eu vou diminuindo a minha capacidade de me proteger contra agentes invasores, e aí vou tendo mais problema respiratório, é por isso que o idoso está também mais predisposto a problemas respiratórios, porque fisiologicamente ele vai perdendo essa barreira de proteção. E aí, o que o corpo começa a fazer? Começa a produzir mais pelo no nariz, então vocês podem ver, se vocês convivem com algum idoso, que eles costumam ter mais pelinho no nariz que uma pessoa mais jovem. Tá? E aí, se essa partícula chegar lá no meu alvéolo, aqui eu apresento para vocês essa coisa linda. Quem sabe como que é o nome dessa coisa linda aqui, que é uma célula que faz fagocitose? Ele, o nosso macrófago, arrasou. Então, se passou pelo nariz, se passou pelo muco, se chegou lá no alvéolo, a gente tem um macrófago alveolar que está ali ó, na primeira linha de defesa para fagocitar essas substâncias e eliminar, tá bom? Então, quando a gente... Por isso que eu falo também que é importante a gente observar exames laboratoriais, né? Se o paciente está tendo um aumento do número de macrófagos, e lembrar que lá dentro do nosso alvéolo a gente tem essa primeira linha de defesa. O macrófago não é uma célula de defesa tão eficiente, mas ele está ali disposto a fagocitar sempre, tá bom? As nossas partículas indesejadas. Aqui eu coloquei para vocês um resuminho que o próprio livro faz aqui do primeiro capítulo, né? Então, nesse primeiro capítulo a gente falou principalmente sobre a estrutura do pulmão, sobre a membrana alveolo-capilar, que é uma membrana extremamente fina para facilitar a troca gasosa, né? Falamos ali do volume de espaço morto, de aproximadamente 150 ml, que a troca gasosa vai acontecer somente na zona respiratória e não na zona de condução, e que o nosso volume ele pode chegar até 3 litros, o volume total de troca gasosa. Tá? O que falamos também que o volume próximo dos bronquíolos, o fluxo de ar ele vai passando de forma mais rápida e quando vai chegando nas regiões mais estreitas, o fluxo vai acontecendo mais por difusão, tá? E menos por convecção. Então a gente tem nas estruturas maiores um fluxo por convecção e nas estruturas menores um fluxo de ar por difusão, tá? Depois a gente vai entrar um pouco mais nisso também. E que os capilares pulmonares eles ocupam uma área imensa de 50 a 100 metros quadrados e que o eritócito ele passa cerca de 75 segundos. Então aqui a gente tem alguns dados em números assim, tá? Mas para a gente gravar mesmo essas informações e tentar ver como que isso a gente correlaciona na prática, na clínica. Então, deixo com vocês o meu muito obrigada. Tá? Fica de tarefa para quinta-feira vocês relerem o capítulo 1, é um capítulo pequenininho, então eu quero que vocês releiam, ou para quem não leu, para que vocês leiam agora com o olhar dessa aula,
para que vocês anotem qualquer dúvida que aparecer para a gente começar a próxima aula já sanando essas dúvidas. No final do capítulo tem 5 questões, então eu gostaria também que vocês respondessem essas questões. E, se possível, fazer a leitura aí do capítulo 2 para a nossa aula de quinta-feira, que é uma aula que a gente já começa a falar dos volumes pulmonares, uma aula que tem um pouquinho mais de informação mesmo do que essa aula de hoje. Hoje foi uma introdução, tá bem? Então, deixa eu só